Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, dia de promessa. E como vocês estão? Estão fazendo aí o devocional? Estão tendo aí o momento de intimidade com Deus? Me conta aqui nos comentários que eu gostaria de saber, viu? Espero que todos vocês estejam tendo esse momento especial, né, com Deus, para que vocês venham crescer em graça, conhecimento e alcançar patamares mais altos cada dia, né? Hoje, promessa de salvação, nós vamos ler um versículo do livro de Joel. Joel é um livro bem pequenininho, já está mais para o finalzinho do Velho Testamento. E o versículo de hoje se encontra em Joel 2, versículo 32. Antes, quero entregar este momento na mão do Senhor, para que Ele me guie com tuas palavras, para que fale ao nosso coração, né? Tudo aquilo que Ele deseja que a gente extraia desse versículo de hoje, não é mesmo? Primeiro, quero pedir desculpa que o ambiente está barulhento hoje, porque aqui perto de casa está tendo construções, e aí hoje está sendo um daqueles dias barulhentos. Então, quando vocês ouvirem um barulho aí de máquina, de alguma coisa, é por isso, tá? Ó. Então, vamos lá. Joel 2,32 diz assim: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, aqui esse versículo já abre trazendo a consciência de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, primeiramente a gente deve reconhecer, né, a Deus, Jesus sobre as nossas vidas. Aqui ainda era no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, mas fato é que todo aquele que clama ao Senhor, Ele virá em favor daqueles que o clamam, né? Aqui é uma promessa, e aí vem falando: pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Ao longo de toda a história, no Velho Testamento, a gente vê o Senhor guiando o teu povo, e o povo, como nos dias de hoje, teimoso, obstinado, porque hoje acho que está até pior, né? Às vezes as pessoas falam: se eu tivesse vivido naquela época, ter visto, no Novo Testamento, por exemplo, ter visto Jesus face a face, nossa, como eu queria ter tido essa experiência e tal. Gente, o povo naquela época era tão obstinado, teimoso, e hoje não é diferente, porque nós temos a palavra de Deus com vários testemunhos, várias histórias de realizações que Deus fez, e muitas vezes a gente fica levando a vida tão de qualquer jeito, sem parar para ter momentos de intimidade com Deus, para conhecê-lo melhor, para entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, que eu acho que Deus olha lá do céu e fala assim: o povo que dá trabalho, não é mesmo? Mas enfim, ao longo da história, como eu estava falando, Deus sempre buscou chamar a atenção do povo para Ele, no sentido de mostrar para eles que Ele é um Deus resgatador, Ele é um Deus que nos ama e que faz tudo para nos resgatar. Tanto que, depois passado o Velho Testamento, onde quando as pessoas pecavam, elas queriam se santificar, eram feitos sacrifícios de animais, tinha todo um ritual para poder pedir perdão e tudo, e o povo continuava, né, sempre tendo que repetir esses sacrifícios, porque somos pecadores, erramos muito, somos muito falhos, e foi aonde Deus enviou Jesus, né, o sacrifício vivo que desceu do céu, o sacrifício que de uma vez por todas iria resolver a nossa situação perante a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Jesus, vindo do céu, vivendo aqui como um de nós, com a diferença de que Ele não pecou, morreu em nosso lugar, e aí foi consumado.
Os sacrifícios que eram feitos antes passaram a não existir mais. E agora a gente conta com o sacrifício de Jesus para nos santificar, para que a gente receba a salvação e volte para os braços do Pai. E aí, toda vez que o povo vinha, eles acabavam metendo os pés pelas mãos, errando, se afastando de Deus. E Deus, como todo pai, corrigia, levantava profetas para falar e mandar recado mesmo, né? E chamar o povo ao arrependimento. E Deus é um Deus tão misericordioso que Ele chama a cada um de nós ao arrependimento, e uma vez que a gente se arrependa e queira ter mudança de vida, Ele vem com tudo para nos resgatar, nos reestruturar, nos restituir, nos ressuscitar nas áreas que a gente muitas vezes até já se viu morto, né, diante de algumas situações da vida onde as nossas emoções e as nossas esperanças morrem dentro de nós. Mas quando a gente entende e se arrepende e deseja essa mudança em nossa vida de todo o coração, Deus ele vem nos resgatar. Ele vem para restituir, revigorar, mas tudo começa com arrependimento. Tudo começa com a gente invocando o nome dele, desejando a presença dele. Tudo começa dessa forma. E aí, quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus é tão misericordioso, porque ele poderia falar assim, ó, agora vocês fizeram isso, vai ficar no cantinho do pensamento durante um tempo, só depois disso que eu vou começar a abençoar vocês. Não, Deus não faz isso. Quando alguém se arrepende de coração e alma, Ele te tira do lugar da vergonha e te coloca no lugar de honra. E mais, às vezes você foi roubado, e quando eu digo roubado pelo inimigo mesmo das nossas almas, foi roubada sua esperança, foi roubada a sua fé, foram roubadas tantas coisas, e Deus vem não só restituindo o que você perdeu, mas Ele vem te dando porção dobrada, Ele vem te dando em dobro. Deus é o Deus de abundância. Ele não só cura as suas feridas, como Ele te dá dupla honra, quando você de todo o coração se aproxima dele com amor. E aí vem aquela promessa que eu não canso de repetir aqui, porque Ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e poluei a salvo. Lá em Isaías 61:7 diz, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua esperança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Que Deus maravilhoso, não é mesmo? Olha que maravilha, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, cheio de graça, abundante, compassivo, tardio em irar-se, bom, fiel. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro nomeando, colocando adjetivos e falando sobre o que Deus é. Passaria o dia inteiro e talvez faltariam palavras para expressar a grandiosidade de Deus. Tamanho é o amor de Deus por nós. Então, primeiro, invocar o nome do Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E aí Ele trará salvação. E essa salvação já está disponível para cada um de nós, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício esse que qualquer um que aceitá-lo como o único suficiente salvador de sua vida pode acessar, porque Ele veio para todos. Mas muitos o rejeitaram e muitos o rejeitaram, infelizmente. Mas o rejeitarão por não conhecê-lo. Porque quem conhece e se achega a Deus, experimenta de algo que nunca mais vai querer abrir mão. Tem uma canção da Fernanda Brum, que eu amo essa canção, que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E é bem verdade, porque quando a gente experimenta da doce presença do Espírito Santo, da presença de Deus em nossas vidas, da presença de Jesus,
em nossas vidas, a gente não presta mais para viver em outro ambiente, senão na presença deles. A gente não abre mais mão de viver essa experiência, porque é algo tão sobrenatural, é algo tão renovador, que é impossível não amá-lo, é impossível não querer fazer a vontade dele, porque a gente entende que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Por que eu vou ficar querendo fazer as minhas vontades, que na maioria das vezes me frustram, porque eu não consigo ver nada além de poucos metros à minha frente? Mas ele não. Ele consegue ver o fim antes mesmo do começo. Então, por que não confiar nesse Deus? Por que não se entregar de corpo e alma nas mãos dele? Às vezes você anda desolado, anda triste, porque tem muita situação difícil acontecendo na vida. Mas se você entender que Deus é aquele que pega seu passado e lança no mar do esquecimento, se você chegar a Ele com arrependimento, Ele esquece, literalmente, Ele não se lembra mais. Ah, Jocely, mas como assim Deus não lembra mais? Esse não lembrar mais não é uma amnésia que dá em Deus. Ele nunca mais vai lançar no seu rosto nada do que você fez. Você não arrependeu? Ele joga no mar do esquecimento e agora tem novidade de vida. Então, por que ficar preso a um passado de sofrimento? Por que não se libertar de tudo isso, entregando nas mãos dele, em arrependimento? Sabendo também que ele vai te dar novidade de vida, ele vai te dar porção dobrada, vai te dar dupla honra. Então, se você se encontra muitas vezes nessa situação onde você está pegado ao seu passado e o seu presente tem sido pesado justamente por isso, e aí as coisas não mudam, porque você está vivendo em função de algo que já passou e que não tem como mexer mais. E aí você não muda no seu presente, aí o futuro também não muda, vai ficar sempre arrastando esse sofrimento. Quando, na verdade, se você entregar nas mãos de Deus e romper com esse passado de sofrimento, de pecados, de más escolhas, de perseguições, de muitas coisas ruins, Deus vai escrevendo uma nova história na sua vida. Você passa a viver um novo de Deus para a sua vida e aí você começa a reconstruir uma nova história. E logo, logo, no futuro, bem próximo, você não vai nem lembrar mais daquele passado triste. Agora você vai viver em outra, como que se diz? Em outra atmosfera. Não é mesmo? Ah, Jocely, do jeito que você fala, parece que está vivendo no céu as mil maravilhas. Não, não é isso, nós estamos na terra. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou. Aqui nós teremos aflição. É diferente da gente viver com as nossas próprias escolhas, trazendo muito sofrimento, do que a gente viver o que Deus tem para nossas vidas. Isso não vai nos isentar de passar por algum sofrimento, algumas coisas, porque estamos no mundo e sofremos influência de tudo. Da economia, da atitude das pessoas, do clima, de tudo. Então, nós iremos passar por algumas situações, mas com Deus as coisas se tornam mais leves. E, além do que, a gente começa a entender que a glória que há de vir não se compara a tudo que a gente está vivendo aqui. A nossa vida será depois daqui. Isso aqui é passageiro. Então, a gente começa a viver de forma mais leve, até mesmo diante das situações difíceis, das situações de perdas, porque a gente começa a ter uma visão espiritual. A gente começa a enxergar pelo Espírito e não pela carne. A gente para de ficar insaciável por coisas que irão passar. Não é errado a gente querer crescer, querer ter boas coisas, não. Mas a gente não pode viver em função disso, porque isso tudo fica, isso tudo é passageiro. Na palavra de Deus fala, juntai tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói. Então, o maior tesouro que a gente deve construir é no céu, porque é lá que iremos viver. É fazendo o que é certo, é semeando o bem, é procurando viver uma vida de santidade, é tendo comunhão com Deus, porque aí a cada dia Ele vai nos guiando em nossos passos.
tendo entendimento que quando a gente entrega nosso caminho ao Senhor, mais Ele fará. E a gente começa a criar barreiras de proteção, a gente começa a entender a ação do inimigo e a gente começa a fechar tudo enquanto é porta para ele. E a gente fica blindado. É possível se blindar do mal. E aí ele pode até ficar em derredor, bramando como um leão para querer nos atingir. Mas nós estamos blindados pelo Espírito Santo. É possível. Isso só é possível quando a gente tem intimidade com Deus. E aí ele começa a nos levar para um patamar maior. Ele começa a se revelar a nós. Ele começa a nos ensinar o beabá. Ele começa a nos discipular de fato. Porque sem intimidade a gente fica muito superficial. Eu me vejo hoje, depois de tantos anos como cristã, eu me vejo como se eu tivesse começando a aprender tudo agora. Começando a aprender tudo agora no sentido de uma mentalidade totalmente diferente que antes eu não tinha, por não ter essa intimidade diária com Deus. Eu só tinha proximidade. Ter intimidade vai muito além do que você ler a Bíblia, fazer uma oração, fechar e passar o resto do dia fazendo suas coisas. Ter intimidade é muito mais que isso. E é só assim que a gente consegue acessar não só a salvação. Se você pode aceitar Jesus como seu Salvador, procurar viver uma vida correta e ter sua salvação, mas passar uma vida miserável aqui de sofrimento por não entender muitas coisas que tem na palavra de Deus. Vai ser salvo, mas não vai viver bem aqui não. Quando Deus, na verdade, quer que a gente viva bem aqui, com todas as intempéries que surgem, porque estamos no mundo, como eu falei, mas quando a gente começa a ter acesso à sabedoria, ao entendimento que a palavra de Deus nos traz, as coisas mudam de figura. As coisas mudam de figura, a gente começa a acessar outros níveis. Gente, essa mensagem é maravilhosa. Eu espero que cada dia vocês venham absorvendo o que eu tenho trazido aqui, porque está vindo direto do coração do Pai para o meu coração, porque eu tenho buscado isso dele. Eu tenho pedido que ele fale através da minha boca, que eu não venha falar nada de mim mesmo, que essa palavra venha alcançar corações e venha trazer, no mínimo, alguma inquietação e vontade e desejo de querer conhecer, de querer saber, de querer experimentar de tudo que eu venho falando. Então, se hoje você ainda não está tendo esse momento de intimidade com ele, comece. Separe um momento do seu dia para conversar com ele, literalmente conversar, fazer perguntas, colocar suas dúvidas. Esse momento é de conversa, não é oração. Não é oração onde você só pede, agradece, pede perdão pelos pecados, pede para guardar, para livrar. Pedidos, pedidos e pedidos. E depois um amém e pronto. Isso não é intimidade. Intimidade é querer conhecê-lo. Pai, se revela a mim. Pai, conversa comigo através da tua palavra, ou conversa de alguma forma comigo. Pai, eu estou com dúvidas sobre isso. O que eu devo fazer? Me traz luz. Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Começa a conversar. E depois sim, você tira um momento para ler a palavra dele, para louvá-lo, para pedir pelas pessoas, pela família, pelos projetos. E aí sim, você vai começar a ver as coisas tomarem um novo rumo. Aí você vai falar, Jocélia tinha razão. Agora eu sei o que ela estava falando. Aí você vai começar a sentir o que eu venho sentindo há pouco mais de um ano. E é algo maravilhoso. É algo que eu não abro mão por nada. E eu desejo para cada um de vocês esse mesmo sentimento, essa mesma alegria, este mesmo prazer de estar na presença de Deus. Desejo uma ótima quarta-feira para cada um de vocês. Espero vocês aqui na sexta-feira com a mensagem maravilhosa que Deus está colocando no meu coração. Então, não percam, fiquem todos com Deus e até lá.